E a gente agora vai falar sobre cinema. Esse é um bloco mais leve, mais ameno. Isso porque falamos de cultura. Cultura sempre descansa a alma. A atriz Fernanda Torres fez história ao vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Rodolfo, como você avalia esse feito? Ótimo, ótimo. Assim, o filme é muito bom. Então merece, acho que também qualquer atriz que ganhasse não ia ter muita discussão, a gente ia ficar chateado aqui, tá todo mundo muito feliz, tudo bem, acho que merece celebrar, e eu acho que ela, principalmente, claro, ganhou o prêmio, mas o filme também merece ser celebrado, porque foi muito bem feito, e porque conseguiu levar muita gente ao cinema sem precisar impor que ninguém fosse, sem ter cota para... Quer dizer, o filme, quando é bem feito, e óbvio que esse filme teve uma produção... ela foi muito longa, ela foi muito cara, mas o fato é que ele foi muito bem feito, contou uma história de uma forma muito bonita, e mesmo em meio a questões político-ideológicas, que sempre são suscitadas por esse tipo de filme sobre a ditadura militar no Brasil, ele conseguiu ser bem mais suave do que costumam ser os filmes sobre esse assunto e conseguiu levar muito brasileiro para o cinema. Isso é ótimo, a gente tem que celebrar. Eu acho que desse ponto de vista de que chama a atenção ainda mais para um filme para o qual boa parte dos brasileiros já estava prestando muita atenção, né? E com isso também ganha força a nomeação dela para o Oscar. Você não acha, meu caro Duda? Dela que ela fala assim, eu não estava preparada, né? É óbvio que estava, certo? Que você vai para um evento desse, pelo menos ali você escreve, rascunha ali um parágrafozinho que seja numa folha de papel, confere o inglês, né? Para ver se está tudo certinho. Mas ela é tão boa atriz que acho que ela convenceu todo mundo de que ela realmente não tinha preparado nada. Agora eu acho que é um momento que muita gente aqui no Brasil celebrou. O filme é ótimo, quem viveu aquela época se identificou também, porque a reconstrução da época é maravilhosa. Eu lembro que agora que põe... Inácio, você deve ter lembrado desse momento também, que coloca um achocolatado em cima da mesa. Eu não posso negar, são momentos que me marcam. Eu sou fã de achocolatado. Para quem não me conhece, o Duda está aqui revelando, eu sou um fã incondicional de qualquer tipo de achocolatado. Eu gosto de provar achocolatados. Mas, digressão feita, você, Rodolfo, também, vou falar com você, Rodolfo, primeiro, para a gente ter a nossa alternância. Você assistindo o filme, pensando que é um filme de história real, você acha que com isso ganha mais força para uma tentativa de ganhar Oscar? Porque uma coisa, por exemplo, Sentado no Brasil é uma história muito bonita, muito edificante, mas era uma ficção. Esse é baseado em fatos reais. Isso costuma ressoar mais junto aos votantes da academia. E de qualquer lugar, né? Quando a história é real, é uma história emocionante, ressoa mais. Isso nos dá um pouco mais de expectativa de Oscar? Isso é uma questão do nosso tempo, né? A ficção, de fato, passou a dever um pouco na expectativa, porque como aconteceu, aí a pessoa fica mais curiosa para saber como é que foi a história. E é bom também por esse lado, né, para que as pessoas conheçam a história como foi, ainda mais na intimidade ali, que aí você tem acesso, você lê o livro. E a questão é que quando tem uma história política por trás, o assunto ganha mais relevância e, portanto, mais atenção. Então, assim, é possível, sim, fazer essa análise de que se a história é real, é baseada em fato real, e de fato ocorreu, ela está prestando uma homenagem a alguém que teve um ato de bravura, de coragem, de resistência, e portanto a premiação ela é dada para o ator ou para o diretor, mas também por extensão para aquela história, né, para a pessoa que viveu a história. Então, assim, acho que desse ponto de vista a análise faz sentido, sim. Pode ser que para o Oscar, como talvez tenha sido para o Globo de Ouro, isso conte. E eu acho que um ponto forte também, que assim, fundamentalmente é uma história pessoal ali, né? A família, é a mãe que precisa resolver aquela situação em que ela caiu com a prisão e o sumiço do marido. A política, ela só aparece como pano de fundo. Você não tem muitos detalhes da questão política, né? Qual que era o ditador da vez, qual que era a lei que estava sendo feita. Então, eu acho que como o foco é
é na pessoa, é no drama pessoal, é muito mais fácil de ser universalizado, né? De pessoas em outros países entenderem o que está acontecendo ali e se envolverem com a situação, né? Se fosse um documentário político, esse envolvimento ia ser mais difícil. Pois é, e se a gente for pensar também, historicamente a gente tem, vamos lembrar, até grandes atrizes, a Meryl Streep ganhou com Margaret Thatcher, tivemos Nicole Kidman ganhando como, eu esqueci o nome daquela escritora, isso, Virginia Woolf. Então, personagens reais, ok, não são personagens famosos para os estrangeiros. A protagonista de Ainda Estou Aqui é uma brasileira que eles não conhecem, então não tem como falar, olha, nossa, tá a cara dela. Então não tem essa identificação, mas histórias reais, protagonistas que vivem, como vocês viram, como você falou, uma história real, relatable, que as pessoas conseguem se enxergar naquela situação de agonia, isso deve facilitar bastante. A gente vai saber com mais precisão, dia 17 de janeiro agora, sai o nome de todos os indicados ao Oscar em todas as categorias. E aí a gente vai saber até se o filme está concorrendo a melhor filme estrangeiro ou não. Enfim, vamos saber se a Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar, se terá chances, aí são outros 500, né, como a gente está debatendo aqui. Mas uma coisa curiosa que eu li é que alguns estrangeiros, pessoas do meio do cinema, ficaram impressionados com a maquiagem que a Fernanda Torres estava usando na cena final, onde ela estava envelhecida. E não repararam que, na verdade, não era a Fernanda Torres, era a Fernanda Montenegro, vivendo o papel dela envelhecida, mas era outra atriz. Mas como tem a fisionomia muito parecida, já que são mãe e filha, as pessoas confundiram. Muita gente achava que era realmente um trabalho magistral de maquiagem, grande verossimilhança. Foi muito interessante. Enfim, o Sérgio Lima tem, e eu quero ver o que as pessoas estão falando aqui no nosso chat sobre isso. A gente tem, lembrando para quem está assistindo a nossa TV BMC, nós também estamos no YouTube, e aqui algumas pessoas estão falando. Falaram que o filme é excelente, uma ótima atuação da Fernanda, parabéns. Já a Fabiana Belasco dá o contraponto. Esse tema está um pouco batido, não me atraiu. Agora eu quero saber que tema. O tema que a gente está trazendo do filme ou o tema do filme, falando de ditadura? Rapidamente, 30 segundos. Porque eu acho que a grande proeza desse filme é ter conseguido tratar de um tema batido, que de fato é a ditadura brasileira, já foi muito contada nos filmes. Mas ele faz de uma forma muito sutil e assim, com muita elegância. É um filme que merece ser visto.